É sempre com alegria que a gente se encontra aqui, né? Em perfeita saúde, enquanto tantos estão em situações bem mais difíceis, né? Então vamos sempre agradecer a oportunidade de estar aqui dentro, abrindo os nossos pensamentos e sentimentos, né? Ao Pai, a Jesus, aqueles que nos querem bem, que já estão do outro lado e tanto nos auxiliam, né? Então hoje a gente vai falar de um tema meio difícil, né? Mas é a realidade nossa, né? Que são as obsessões, né? E ver como a gente caminha para a desobsessão. Então a obsessão é um problema que a gente teve com alguém, né? E se torna aquela ligação negativa. E isso acontece com todos, né? Todo mundo passa por esse processo, porque todos nós já tivemos problemas e dificuldades com várias pessoas. Muitas vezes não é dessa vida, mas são de vidas passadas, né? Então, de uma maneira geral, o que é? É a regeneração da humanidade, né? Para sair desse processo, porque a gente olha na humanidade aí para trás, o que já houve de guerra, de morte, de tanta coisa difícil, né? Escravidão e todos esses problemas, a gente participou deles de uma maneira negativa. Então a gente tem essas ligações, né? Que pode ser de um desencarnado para um encarnado, como de um encarnado para um encarnado também, como de um encarnado para um desencarnado que já está do outro lado, né? Então fica essa ligação de pensamento negativo. E qual que é a solução para isso, né? É a gente mudar essa sintonia, praticar o bem. Que a gente, para sair dessa coisa negativa e caminhar de uma maneira positiva. Muitas vezes eles não querem essa reconciliação, é muito difícil, porque qual que é a nossa capacidade de perdoar? Nós temos a capacidade de perdão, então se a gente não consegue perdoar, né, como é que com aqueles que a gente errou, a gente quer o perdão deles? Então fica difícil. Então, para a gente aumentar a capacidade de perdoar, é só a gente praticar o amor, né? Para desenvolver essa capacidade de perdão, né? Fazer o bem para o outro. E muitas vezes, como a gente tem a possibilidade aqui nas reuniões de desobsessão na casa espírita, que é o trabalho de desobsessão, né? Todos nós que participamos já tivemos a oportunidade de escutar os nossos obsessores. Então, e como é de médiuns confiável, um trabalho confiável, né? Que participa amigos, né? Então daí a gente vê a raiva que eles têm da gente, pelo grau de dificuldade do desejo negativo deles. A gente imagina o que a gente deve ter feito para essas pessoas no passado. Então, e são o quê? Filhos de Deus. É essa consideração que a gente deve ter com eles. Então, por isso que a casa espírita não usa um método de exorcizar, querer afastar, porque isso é impossível, né?
depende deles quererem essa sintonia com a gente. E por que o Pai permite isso? Porque quando a gente vai num banco e toma um empréstimo, se a gente não pagar, o banco tem o direito de vir atrás da gente cobrar a dívida que a gente tem com o banco, né? Por isso que o Pai permite que eles venham, de uma forma negativa, prejudicar a gente. E muitas vezes é o caminho também da gente buscar auxílio e aumentar esse conhecimento, que a casa espírita, as leituras espíritas mostram com tanta faculdade, né? Então, com tanto esclarecimento, com tanta sabedoria em detalhes, situações, né? Casos difíceis. Então, por isso que é muito importante a leitura, o conhecimento. Por isso que Jesus nos adverte, né? Amai-vos e instruí-vos, porque a instrução liberta a gente da ignorância, né? Da falta de conhecimento. E é importante que a gente tenha conhecimento desse processo que acontece com todos nós, né? Num grau maior ou num grau menor, ele existe. E graças à oportunidade que a gente tem aqui do DOI, né? Que a reunião mensal de orientação espiritual, todos estão abertos a fazerem as perguntas, né? Para porem os seus problemas, exporem seus problemas, e a espiritualidade analisar qual o problema, se ele passa por um processo obsessivo grave, daí é encaminhado para tomar passe aqui na casa às quintas-feiras, né? Ou não, ou vem para fluidoterapia na segunda-feira, ou na quarta-feira, né? Então, é importante a gente estar buscando o auxílio pela possibilidade do esclarecimento, conhecimento e da espiritualidade. A gente está se abrindo para aqueles que realmente podem auxiliar a gente, né? Mas qual que é o melhor meio da gente se auxiliar? É buscar fazer o bem. Porque daí a gente se sintoniza com aqueles que querem auxiliar a gente, né? A gente se aproxima pelos nossos atos e atitudes, em vez de dar abertura às nossas infelicidades, que são os nossos vícios, as nossas más tendências que todos nós temos. E quando a gente dá abertura para esse lado, automaticamente a gente está dando abertura a eles, né? Porque eles potencializam essas más tendências dentro da gente e levam a gente a errar em situações complicadas, né? É esse o desejo deles, já que a gente prejudicou eles. Então a solução é fazer o bem. É o que Jesus resume, né? Toda a lei e os profetas. Deus acima de tudo e fazer para o teu próximo o que você gostaria que fosse feito. Já que a gente não fez isso no passado, a gente deve fazer isso no presente, porque o que a gente fez não tem como desmanchar, né? E às vezes, se a gente se esforça para fazer o bem, muitas vezes a gente pode até fazer o bem para algum parente, alguma pessoa próxima daquele que a gente prejudicou, né? Ou encarnado ou desencarnado, e com isso toca o coração daqueles que estão de uma maneira empedernida de prejudicar a gente. Ainda nos trabalhos de ectoplasmia, a espiritualidade falou uma vez que pelo trabalho da ectoplasmia estava conseguindo amolecer o coração dos obsessores que eram trazidos para assistir os trabalhos. Então veja que coisa bonita, né? Que só o amor, só o trabalho do bem é que faz com que toque o coração das pessoas e elas se abram para o bem, né? Então é essa vamos ver o que a gente pôs aí.
A desobsessão em sentido amplo é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo-se a si mesmo. Então é só ver a história da humanidade, né? Que grau ainda bem que estamos caminhando, né? Já diminuiu as barbáries, a justiça já está mais eficaz, está diminuindo as guerras, né? Estamos evoluindo. Temos sempre que ver o lado positivo, mas também não podemos fechar os olhos para o que já aconteceu, né? Em sentido restrito é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Trata-se de um processo de libertação, tanto para o algoz, o obsessor, quanto para a sua vítima, né? Deve ser entendida como remédio moral, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós. Essas vantagens ocultas em nós é o poder de fazer o bem, né? Que ainda está tão fechado, tão oprimido, que dificuldade a gente tem que se abrir para fazer a caridade. Então a gente precisa, se a gente vai na academia para desenvolver os músculos, a gente tem que praticar a caridade para desenvolver as nossas virtudes, né? Esse é o verdadeiro exercício, a prática do bem. E se a gente cuida do corpo que é necessário, a gente precisa cuidar do espírito, procurando fazer para o próximo nosso aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. É essa a prioridade das nossas vidas e que a gente precisa estar cada vez mais consciente pelos débitos que a gente tem. Então é a maneira da gente estar se libertando dos débitos, né? Essas são as vantagens ocultas em nós, para nós, em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular o poder de benefício que a gente tem. Então a gente precisa buscar desenvolver as nossas capacidades da caridade, do amor ao próximo. E um exercício lento e gradativo, mas progressivo, né? Porque se a gente não começar, né, exercitar, então e eu sempre falo que nas visitas é um trabalho que toca muito o coração da gente quando a gente vê pessoas em situações difíceis, doentes, né? Porque a gente precisa sentir a caridade, precisa sentir a necessidade do outro, ser tocado pelo sentimento da piedade, de ver a situação de tantas pessoas que passam por situações difíceis, que a gente sabe aqui na cidade, né, que estão passando por situações difíceis. Então sempre é a oportunidade da gente estar pensando, vibrando por elas, fazendo oração. A gente não precisa nem sair de casa para fazer esse exercício, né? É só estar lembrando de uma maneira carinhosa com os desencarnados recentes, com os que estão com problemas graves aí. É a maneira da gente estar exercitando, praticando o bem, né? É importante considerar que em todo processo patológico, seja do corpo físico ou da alma, a prevenção é a base de uma vida sadia. A prevenção de qualquer mal se faz pela prática do bem. Não tem outro remédio, né? É só a gente exercitar o bem, que automaticamente a espiritualidade boa, os nossos protetores vão estar ao nosso lado. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. É uma lei só, lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Então é isso que o Pai deseja dos seus filhos, né? Que potencialize esses dons que Ele deu, porque se a gente tem, são virtudes do Pai, que a gente dá abertura para que passe por nós e reflita nos nossos irmãos, beneficiando a todos, né?
Então são virtudes dele que a gente precisa estar procurando pôr em prática. E que Jesus veio demonstrar com tanta clareza, né? Com tanta eficiência esse amor latente. Interroga a consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. E aí? A gente tem que, Santo Agostinho que pede para que a gente analise no final do nosso dia, faça uma análise de como foi o nosso dia. É importante, né? A gente está analisando e vendo qual foi o nosso comportamento, se a gente deixou passar oportunidades, se fez todo o bem que estava ao nosso alcance, né? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Na sua justiça, na sua sabedoria. Se a gente deposita, se a gente tem essa fé mesmo nele, né? Essa confiança. Por isso que os esclarecimentos, a gente entendendo todo o processo da nossa reencarnação, da nossa evolução, fica mais fácil da gente fortalecer essa fé, essa consciência, essa fé raciocinada, a gente entendendo as coisas que a gente passa, as que a gente sofre, né? Ou são consequências de atos passados, ou mesmo dessa vida. E muitas vezes quem provocou tudo isso foi a gente. Mas se Deus permite, é que são experiências necessárias para que a gente evolua e cresça, né? Sabe que sem a sua permissão nada acontece, ele submete a vontade em todas as coisas. Então tudo que acontece está sendo permitido por Deus. É importante a gente ter essa consciência para que a gente não se revolte, né? E aceite as nossas dores, as nossas dificuldades e entenda que esse é o melhor processo para a gente passar para a nossa evolução. Se a gente está passando por determinadas coisas, é necessário para o nosso crescimento. E muitas vezes a dor, a gente reflete muito mais, abre as nossas consciências do lado do Pai, de Jesus. A gente se abre, enquanto quando está tudo bem, a gente só dá abertura mais para as coisas materiais, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então você vê, pelo entendimento, você vê pessoas que estão passando aí em situações difíceis, né? À beira do desencarne. Então a gente entendendo que a morte é a libertação, que ela vai chegar do outro lado mais leve, que ela resgatou débitos do passado, se a gente vê dessa forma, a gente está vendo de uma forma positiva, que é necessário. Se Deus está permitindo que ela passe, por isso é necessário. Mas a morte do corpo não é nada, a verdadeira vida é do outro lado. Isso que o Espiritismo dá a certeza para a gente. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Depois do terceiro dia ele voltou para mostrar que estava vivo. Essa certeza que a gente precisa ter. E não ver no desencarne coisa negativa. Ainda ontem morreram 2 pessoas lá em Brotas, lá, a mãe e a filha. Pô, ainda falei para aquele, ela foi embora ontem. Ah, você viu que tragédia? Eu não vejo como tragédia. A Rita, que mora em Brotas, falou, ela fez uma prece na terça-feira que todo mundo comoveu a igreja. Saiu para pagar as contas, pagou todas as contas. Saiu de um lado da rua e foi para outra. Estava com o protetor dela, era hora, acabou a obrigação dela aqui. Desencarnou.
de uma forma rápida, natural. Então a gente tem que ver o lado positivo das coisas e não tragédia. A gente está aqui por pouco tempo. Daqui a pouco a gente está todo mundo do outro lado. Então a gente tem que ter essa certeza que a verdadeira vida é do outro lado. E aceitar as provas. Isso não deixa com que a gente sinta saudades, mexe com a gente, dor, é natural, mas desespero, não. A gente tem que ter essa visão e aceitar quando as pessoas, o Pai chama, chegou a hora e vai chegar a nossa também. É a única certeza que a gente tem na vida e a gente tem que estar se preparando para isso. Tem que estar aberto, sabendo como é que funciona, se preparando melhor. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, dai de graça o que de graça recebeste. É isso que Jesus nos ensina, né? Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que dirige aos aflitos, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos homens vê seus irmãos, todos filhos de Deus, né? É essa visão que a gente precisa ter. Cada um com o seu entendimento, sua limitação, com a sua crença, a gente deve respeitar a todos, mas que os esclarecimentos espíritas, na medida que a pessoa aceite, a gente passar com tato para que não ofenda, não machuque, é necessário. A gente não pode perder a oportunidade, porque auxilia muito os conhecimentos espíritas, sempre respeitando toda a religião e toda a crença de cada um. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Por saber que perdoadas lhe será conforme houver perdoado. Não é? Está na oração do Pai Nosso, mas e aí? A gente consegue? Eu sinto uma dificuldade imensa. Como é que a gente quer o perdão dos nossos obsessores? Né? Então a gente tem que desenvolver a capacidade de amar, já que é para crescer na capacidade de perdoar o nosso semelhante e buscar, pelo menos na atual, né, ver situações que podem entrar em choque, estar em alerta, para que você não deixe isso acontecer, não chegar nessa situação de choque. Você dá um passo para trás, evitar, já que a gente já tem as do passado, já são suficientes. Vamos procurar de todas as maneiras evitar de entrar em choque com as pessoas, porque a gente precisa praticar o bem, né? Vamos deixar um pouco o orgulho de lado, o nosso ponto de vista, respeitar o outro, ficar quieto e não se alterar, né? E não procurar na discussão se impor e vamos abaixar o nosso orgulho, que ainda ele é muito alto, né? Então a gente precisa estar buscando essa harmonia e não tem a maneira de se harmonizar mais do que na prática do bem, né? Ter isso como prioridade nas nossas vidas. A gente ganhou a encarnação perante esse compromisso de nos melhorarmos. É esse o compromisso principal das nossas vidas. E aproveitar ela da melhor maneira possível, né? Porque a vida é rápida. Já a gente está do outro lado e vai ter que prestar conta do que a gente fez. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. A gente conhece bem, né? Cada um conhece as suas imperfeições, seus vícios, suas más tendências.
Se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Porque cada vez que a gente parte para as nossas más tendências, a gente está dando abertura aos nossos obsessores. Estamos regredindo. Eu conheço bem as minhas más tendências e sei o quanto é difícil se esforçar para combatê-las. E sinto também a presença da obsessão constantemente. O Jô é outro que conhece bem o assunto também. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera, né? Então é um trabalho constante e se exercitar, para que devagarinho a gente vá conquistando virtudes, mas precisa muita determinação e ter isso como prioridade nas nossas vidas. Precisa. Agora, cada um segundo as suas obras, né? Cada um vai colher, semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tratamento das obsessões. O Espiritismo possui recursos excepcionais, capazes de vencer essa epidemia cruel que generaliza e invade hoje todos os pontos. Então a gente veja aí os problemas dos vícios, das drogas, das bebidas, e tudo isso é potencializado por quem? Não só a vontade da pessoa, como dos obsessores que estão do outro lado, né? Muitas vezes não tem nada com a pessoa, mas tem a vontade de usar. Como que ela usa? O desencarnado, absorvendo os fluidos de quem está usando, né? Potencializando a vontade para que ela use. Então ela usa por ela e pelo desencarnados que estão à sua volta. Sensações tanto das drogas, bebidas, sexo e tudo mais, né? Então é difícil. Então precisa um esforço muito grande para a gente vencer, porque não é só a nossa vontade, como as dos que nos rodeiam. Todo obsediado é um médium em desequilíbrio por ser uma pessoa enferma. Então, mediunidade todos têm. Todos têm sensibilidade, uns em grau maior, outros em grau menor, e todos sentem, né? Tanto a proteção, temos o nosso protetor do lado, ainda a espiritualidade falou no último DOI para a gente ler a pergunta do Livro dos Espíritos 495, que é que fala sobre os protetores, que a gente vive deixando eles de lado, a gente dá mais abertura, e quando a gente não escuta o que eles estão propondo para a gente, eles dão uma afastadinha, né? Respeita o nosso livre-arbítrio. Então, pediu para todos os trabalhadores para que a gente se aproxime dos nossos protetores, anjo da guarda, dê o nome que quiser, mas eles estão aí, torcendo e trabalhando pela gente. E muitas vezes a gente fecha os ouvidos para eles e damos abertura às nossas más tendências. Infelizmente é isso. E daí quem que se aproxima? A gente está muito mais perto do negativo dos nossos obsessores do que do positivo dos nossos auxiliares. Então é preciso que a gente faça um esforço nessa transformação de sair do negativo e ir para o positivo. É preciso um esforço muito grande, porque o nosso negativo ainda predomina na gente, infelizmente, pelo estágio evolutivo nosso, né? O obsediado é o principal responsável pela sua cura, a despeito do auxílio recebido. Então, a espiritualidade está aí para auxiliar, mas depende da gente, né? Depende da gente o nosso esforço. Os conhecimentos, as leituras estão aí para esclarecer como funciona. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo,
é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Aí continuam os processos obsessivos do outro lado. E a gente já ouve muitos obsessores que estão esperando a pessoa desencarnar, né? Para que lá eles tenham maior acesso ainda a gente. Então a gente precisa aproveitar o tempo aqui da melhor maneira possível. Se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término da sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Então, os conhecimentos são fundamentais. Aquele livro Ação e Reação é muito bom, né? Mostra vários casos de obsessão. Então, e muitas vezes quando o caso está complicado, a espiritualidade chama pessoas de maior potencialidade de amor, porque só o amor para converter um obsediado ferrenho que tenha o dom da vingança. Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho obsediado e ele, conversando numa reunião mediúnica com o obsessor do filho dele, o obsessor falou: hoje você me convenceu, mas só que o teu filho vai desencarnar. O filho tinha problemas mentais, a gente está numa simbiose tão grande que a hora que eu me afastar dele, ele vai desencarnar. O Dr. Bezerra chega em casa, depois do trabalho de desobsessão, encontra o filho lúcido, com a mãe lúcida, comovida, e ele desencarna nos braços do Dr. Bezerra. Então, olha que coisa bonita, né? Processos obsessivos que se arrastam por séculos, problemas dificílimos e que só o amor resolve. O obsediado deve receber o auxílio magnético espiritual do passe da água fluidificada, da oração intercessória, com que se vitalizem os núcleos geradores de forças, que são os chakras que a gente está estudando aqui nos trabalhos de passe, né? Os trabalhadores só podem aplicar passe quando participam dos estudos do passe. E os centros geradores de força são os chakras nossos, são os centros de força, em que os passes magnéticos desobstruem e potencializam essas energias, né? Harmonizam e nos beneficiam muito. Solicitar a frequência do irmão às reuniões públicas de estudo. O estudo é fundamental, né? Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante para tornar o caráter maleável ao bem e refratário ao vício. Então a gente precisa trocar, né, os nossos vícios pelas boas leituras edificantes, porque cada vez que a gente lê uma coisa boa, a gente sobe para aquele nível de consciência daquele que escreveu, e quanta coisa bonita que tem aí. Só o Chico, num trabalho extenuante de 412 livros, né? Sendo funcionário público, atendendo filas imensas, psicografou, ainda tinha que 3 vezes pôr no papel, reler e passar a limpo. Olha só, cada livro. Então, olha que trabalho, isso é trabalho no bem, isso é exemplo, né, de uma pessoa que realmente fez todo o bem que era possível, que está lá no Livro dos Espíritos.
Uma pergunta que dá muita responsabilidade para a gente, que não é só necessário fazer o bem, né? Mas todo o bem que seja possível. Isso dá uma responsabilidade muito grande para a gente. Avaliar se o obsediado necessita ou não de trabalho profissional médico ou psicológico, concomitante ao atendimento espírita. A casa espírita está aberta para... A medicina está aí para auxiliar, né? A gente manda aí psicólogo, psiquiatra, medicina, medicamento, estão todos aí para auxiliar. Então vamos buscar os profissionais competentes à altura, né? A família do obsediado. Fazer o culto do Evangelho no lar é importantíssimo para a gente harmonizar o lar, dar abertura para a espiritualidade, estar atuante, né? Tomar uma água fluidificada. Então é importante que a gente se abra para a espiritualidade, tenha essa consciência e faça pela gente, né? Faça-se por ti que eu vos ajudarei. Não é só vir aqui e querer receber. A gente tem que fazer a nossa parte. É o que Jesus nos alerta, faça-se por ti. A gente precisa fazer desenvolver as nossas capacidades. Nem sempre conseguiremos resultados imediatos. A vida é eterna. É necessário confiar na divina providência e insistir. É uma tarefa sacrificial que demanda paciência e humildade como normativas disciplinantes. Então, disciplina, paciência e humildade. Jesus não se impôs a ninguém, não pretendeu transformar ninguém num só golpe. Semeou sua mensagem de amor sem queixas e sem imposições, espalhando através da renunciação aos gozos terrenos as bases da felicidade e da paz. Agora, a renunciação dos gozos terrenos não é que a gente não pode ter alguns prazeres aqui, todo mundo tem o direito, mas não pode ter o objetivo principal da sua vida, como fosse o principal objetivo. A gente precisa acordar para os objetivos maiores que o Pai deseja para os seus filhos e que Jesus trabalha há tanto tempo, né? Para ver essa terra melhorada. Como que a gente vai sair dessa situação de egoísmo e de orgulho, ainda que a humanidade tanto sofre, né? Com tantos, oprimindo os que têm pouco, sacrificando, trabalho escravo praticamente, ganhando o mínimo possível da sobrevivência, tudo tão caro. E aí? A gente precisa desenvolver a nossa solidariedade, fraternidade, a gente fazer a nossa parte, desenvolver esse nosso sentimento, para que a gente mude essa situação do nosso planeta. Essa é a nossa responsabilidade. Cada um faça a tua parte. O outro é problema do outro. Mas a gente tem que assumir as nossas responsabilidades e trabalhar para isso. Amando perseguidos e perseguidores, lecionou a misericórdia, libertando os obsessos de seus obsessores, dizendo-lhes, vai e não peques mais. Falou para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Jesus não impõe nada a ninguém, respeita o livre-arbítrio, mas é o melhor jeito da gente se ver livre, a gente não errando mais. E todo dia a gente tem a oportunidade de estar praticando bem e estar se esforçando para deixar os nossos vícios e as nossas más tendências. Que a gente tenha êxito na nossa tarefa. Ela não é fácil, ela é árdua, mas temos o Pai que deseja ver o êxito dos seus filhos e temos Jesus. E além disso,
um protetor cada um ao nosso lado, responsável pelo tempo todo da nossa encarnação, que está sempre nos mostrando, nos auxiliando o caminho, a melhor atitude a ser tomada. Então que a gente aproveite essa boa vontade do Pai que nos deu a vida eterna, que é o maior patrimônio que um pai pode dar para o seu filho, né? Ter essa consciência que somos filhos eternos, espíritos eternos, e que a nossa felicidade está quando a gente faz a felicidade do nosso próximo, porque a gente só tem aquilo que a gente dá para o nosso próximo. Quando a gente consegue realmente aliviar a dor, que muitas vezes é maior do que a nossa, e está cheio de dor aí, pessoas precisando de auxílio. Então é se abrir mais, ser mais fraterno e solidário com as dores do nosso próximo, que aí a gente vai estar exercendo a verdadeira caridade. É o que eu desejo para vocês todos. Uma boa noite. Obrigada.